Bem-vindos ao podcast Elas Podem, um podcast feito por mulheres, para falar sobre empreendedorismo e reforçar a importância de mulheres unidas para fazer muito acontecer nesse mundo que a gente sabe que é importante. E junto com a minha parceira, o Ene Alecrim, vamos apresentar o primeiro episódio dessa temporada, que começa agora em dezembro, vai estar disponível para vocês. Meu nome é Viviane Oliveira e junto com as nossas primeiras convidadas muito importantes, nós vamos hoje falar sobre empreendedorismo feminino, ela vai contar as histórias dela e você fica com a gente. É isso aí, Vivi, nós começamos hoje uma jornada incrível, trazendo aí visibilidade para muitas mulheres, dando voz para diversas mulheres, sejam elas em que carreira ocupem, em que situação elas estarão aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão ter também aprendizados, vão ter inspirações aqui nesse projeto conosco. Essa é uma iniciativa, né, Vivi, do Conselho ACIV Mulher. Esse conselho que foi criado há menos de um ano pela ACIV, já tem feito tantas ações que tem conectado tantas mulheres. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso. E aí vamos apresentar agora as nossas convidadas, Ana Glória. Olá, meu nome é Ana Glória, tenho 24 anos, sou nutricionista e empreendedora. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui ao meu lado está a Giovana, gente. Giovana, a gente já tem tempo que a gente vem namorando vários convites para ela, né, Vivi? Faz. Que maravilha. Então, meu nome é Giovana Guerra, eu sou designer de interiores, administradora de empresas, sou artista também, né, nas horas vagas. Aí a gente tem sou light designer, fashion designer, trabalhando há quase 30 anos nessa área do design e da arquitetura, né? A gente tem um escritório, se eu for contar a minha carreira, há quase 30 anos, e depois que eu dividi o meu escritório com o meu sócio Samuel, há uns 15 anos que ele está conosco, né? É uma precursora aqui, né? Pois é, eu tô numa situação difícil aqui. A nossa outra convidada, né, está no outro ponto, na outra extremidade, mas então vai ser bom para mim. Esse bate-papo vai ser bom, né? Vai. Eu sou de uma outra fase da vida, né, de uma outra época. Quando eu comecei a trabalhar, né, você não tinha nem nascido, porque a gente não tinha à disposição os computadores que a gente tem hoje, né? Então, a gente tinha só a possibilidade da criação manual. Então, tudo isso, hoje, quando a gente fala de novos talentos, eu acho que o mundo e a vida vai fazer esse retorno às origens, porque eu acredito muito que o bom profissional tem que saber de onde surgiu cada uma das suas essências, né? E na minha, o próprio nome diz, design é desenho, não tem como. E por mais que eu tenha e conheça designers assim, espetaculares que não desenham, né? Como o Isaiah Enfield, o próprio... ele é um papa nessa área e ele já assumiu, eu não desenho nada. Mas ele sabe transformar, tudo o que ele faz é fantástico, porque ele aprendeu uma outra forma de se comunicar. Então, aquilo que eu vim aprendendo, que era quase que regra, veio se desmitificando nesse caminho, nessa jornada que eu trilhei. Então, essas verdades ou mentiras, isso hoje a gente não pode mais levar nada a ferro e fogo, né? Aprendi com o Santo Agostinho que o melhor caminho é o caminho do meio. Então, vamos sempre achar um equilíbrio em cada uma das profissões, né? Que bonito isso. Giovana, e é interessante, quando eu li a sua história, eu falei, nossa, ela fez uma transição aqui difícil ao meu ver, no meu ponto de vista como mulher, que me formei para algo e fui lá e estava bem, né? Estava indo bem e, de repente, eu fui para o outro caminho. Como que foi isso? Então, eu acho que eu nunca quis estar na massa. Apesar de, quando eu comecei a trabalhar, eu não era ainda designer. Eu só tinha vontade de aprender e descobri que eu tinha talento para as mãos. E comecei a trabalhar, eu não me preocupava se eu ia ou não fazer sucesso, se eu ia ou não ser conhecida. Eu apenas fazia o que eu gostava de fazer. Eu acho que isso aí é o grande, quando eu escuto dela que ela já sabe o que ela quer, isso é formidável, porque quando eu vejo meu sobrinho com 16 anos, 18, falando, nossa, tia, eu acho que eu quero, é muito difícil isso para um adolescente querer, né, escolher aos 16 anos, 18, o que ele vai ser pro resto da vida. Então, eu não tive isso. Eu me formei em administração, eu tinha 32 anos. A minha vida foi, não é padrão, não é tradicional. Eu casei muito cedo, mudei daqui muito cedo, tive várias perdas muito cedo e tudo isso me amadureceu antes da hora.
Então, os meus maiores medos, eu fui confrontada com eles, né? Então, tinha o meu maior medo inicial antes era eu perder alguém que eu amava. Eu perdi meu pai, que era toda a minha referência. E aí, quando eu pensava que não, eu me separei. E eu fui uma menina criada para casar e ter filhos. Então, eu me separei com 2 filhas. E aí, eu já não tinha meu pai e não tinha mais um marido. Eu falei, pronto, então agora pronto, tô prontinha, pode esticar aí que eu vou cair agora, né? Só que não é dada essa oportunidade, essa chance para a mulher desistir, eu acho. Nenhuma mulher vai poder desistir. Isso está no DNA dela. Ela nasceu para... Não é à toa que ela é mulher, né? Então, acho que a mulher tem esse DNA muito forte dentro dela. Ela dá conta, ela é fênix mesmo. Eu não queria a capa da Mulher Maravilha, mas eu tive que amarrar. Eu não tinha outra coisa senão seguir. E eu era também... suporte para minha família. Porque ser a Mulher Maravilha não é fácil. Não, nem deve ser hoje, a gente não deve. Eu ainda vejo algumas mulheres querendo ser Mulher Maravilha, eu já quis ser Mulher Maravilha e eu só me cansei. Eu carreguei fardos que não eram meus. Isso. Para satisfazer sei lá o quê, alguma criança que foi machucada, provavelmente, né? E então, quando eu vejo você falando, que foi bem aí quando você se separou, perdeu seu pai, que você teve que expandir seus horizontes. Acho que foram 3 golpes do destino na minha vida que foram traçando a minha carreira, né? A primeira perda do meu pai, porque eu muito parecida com a minha mãe, a gente tinha muito atrito. Então, meu pai era tudo, era assim, não tinha nada. Eu sinto até hoje o cheiro do meu pai, toque, tanto amor que eu tinha por ele. Então, quando ele foi embora, eu pensei, nossa, vou me apegar ao meu marido, né? Aí o marido também foi. E foi assim, foi muito humilhante a forma que eu fui dispensada. Eu não foi algo que eu... meu casamento era ruim. Só que eu fui abandonada. Mesmo depois, meu marido se casou com outra. E eu nem sabia disso. Eu era mulher pública nessa época, ele foi envolvido com política. Então, foi uma exposição muito grande. Quando eu resolvi cuidar da minha mente, que foi o primeiro grande impacto na minha vida, foi que eu descobri que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Eu não tinha afeto, eu não tinha algo assim, eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais disposição para doar para alguém. E eu dava para o meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs. E aí eu fui descobrindo que não era o melhor caminho esse, né? Você só dá aquilo que você tem em abundância. Então eu falei, opa, que eu tenho abundância é talento para fazer o que eu gosto de fazer. Então foi a única trilha que eu mirei. E foi quando eu falei, liguei para uma amiga que mexia com a agente de viagem e falei, me arruma o melhor curso de design do mundo. Eu não quero o do Brasil, eu quero do mundo. E ela achou, falou, então tá, você muda para Milão e mora lá 30 dias? Eu tinha 2 filhas. Eu falei, mudo, arruma. Ela arrumou, eu arrumei o dinheiro e eu mudei para lá. Eu não falava nada de italiano, mas aí eu comecei, como isso foi programado, tive 1 ano para aprender italiano. E chamei um professor particular, meu queridíssimo Mauro, para me ajudar. Não adianta, não é a mesma coisa. Mas eu cheguei lá, não sabia falar, eu não tinha coragem de falar, de me comunicar. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu voltei de lá outra mulher, outra. Porque eu já tinha ido para o exterior, assim, para Nova York, mas eu passei com amigas, tudo. Trabalho? Nunca. Então, ouvir as coisas que eu ouvi dos meus professores, ou os elogios, foi fantástico. E eu já era velha naquela época, porque eu já tinha meus 36, por aí. Então, eu era a única mais velha da turma de design. E nesse ponto, assim, eu conheci, não, via Madonna, outros artistas, porque a gente ficava no quadrado da moda. O lugar era estratégico em Milão. Então, quem gosta de moda, gosta de casa, é uma coisa que vem puxando, que a história da moda e do design, elas são únicas. Quem estuda moda, ou estuda o design, ou estuda casa, vai descobrir que tudo está no emaranhado. Porque, na verdade, é arte. É arte. E as pessoas não entendem isso, tá tudo emaranhado. Tá. Tipo, coisa boa. E quando você resolveu, viu que você não dava mais, já teve que vestir a capa da Mulher Maravilha. E aí você falou, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Isso veio ao encontro, então, do que você buscava para tomar um novo rumo. Sim, acho que Deus olhou para mim e falou assim, coitadinha, vou dar uma ajuda para ela agora, ó. Devo tempo para ela poder, porque eu não considero tudo que aconteceu comigo um castigo. Todo mundo tinha muita pena de mim. Nossa, você não merecia. Nossa, gente, todo mundo tem a sua É horrível ter pena da gente, né? Não, e outra coisa, nada de errado. Como é que uma menina casa aos 16 anos? Eu casei grávida.
Eu não casei certinho, eu não me programei para isso. E aí, infelizmente, minha filha, com 6 meses, ela nasceu, não conseguiu sobreviver e faleceu. Aí eu demorei 6 anos para ter a minha primeira filha. Então, quando você escolhe, é muito importante quando você olhar para alguém que você vai escolher, que ela seja também sinônimo das suas aspirações. Eu não tive isso. Eu era muito jovem, muito descabiciada, então a vida me ensinou de um jeito duro. Hoje, minhas filhas têm a chance de ter mais orientação, de ter mais direcionamento. Hoje, vocês meninas têm como fazer isso. Eu não sabia que eu estava grávida, só descobri numa revistinha na época. Eu não tinha noção de que eu estava grávida, dada a minha inocência sobre isso. Então, acho que isso é quase improvável da gente ver isso hoje acontecer. E quando eu fiz tudo isso, eu conheci o meu atual marido, né, o Samuel, que ele transformou. Foi quando eu falei que Deus olhou para mim e falou assim, vou te dar uma ajudinha, hein? Até esse ponto. Né? E aí, ele chegou na minha vida. Hoje ele é realmente o amor da minha vida. Então, hoje a gente tem uma relação, ele é 9 anos mais jovem que eu. Deus é bom. Que ainda me faz ficar sempre jovial ao lado dele, porque ele é muito, muito alegre, muito expansivo, muito, muito bem-humorado, né? E eu lembro que eu estabeleci quem eu queria para mim. Eu comecei a ler muito cedo e eu estabeleci, assim, como ele seria, porque ele, eu sou muito mal-humorada pela manhã, principalmente pela manhã, na conversa. E ele é uma tagarela matinal, né? Então, eu falei, nossa, eu quero alguém bem-humorado, eu quero alguém que seja companheiro, que seja também educado. O Samuel é daqueles homens que cede para você sentar, cede para você passar. Ele é um gentleman. Então, esse lado dele me conquistou demais. E, de quebra, ele se transformou também no design, depois arquiteto, e foi se complementando junto na minha profissão. Mas quando eu pensava que estava tudo bem, eu perco meu outro lado, minha mãe. Só que a vida inteira eu fui um workaholic, né? Para mim era só trabalho. A vida era só dinheiro. Se eu tivesse por isso que a gente tem que se autoconhecer. Por isso tem que estudar muito a mente humana. Porque você pode ter tudo. Se você não tiver uma mente tranquila, você não tem nada. Nada que você tiver vai te satisfazer, vai te deixar tranquila, vai te deixar realizada. E aí eu fui descobrindo que, na verdade, o que eu tinha não me servia mais. Porque todos os meus grandes medos já tinham acontecido na minha vida. Eu não tinha mais ninguém de referência, assim, próximo. Só tinha minhas 2 irmãs. E as 2 também trilhando para trabalhar na minha carreira, né? Ela, apesar de uma ser advogada, a outra protética, elas sempre me viam. Eu fui para minha família, e sou, eu acho, uma espécie assim de vitoriosa, porque eu escolhi um caminho e fui, mesmo sem ser graduada na área, né? Não era design. E eu sofri assim, perseguições, processos, tudo que vocês imaginarem. As pessoas da época do CREA chegar, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia na época, chegar a vir aqui para saber o que fazer comigo na cidade, já que eu trabalhava de forma, até então, para eles, irregular. Só que eu nunca fui irregular, eu sempre tive engenheiros junto a mim. E olha outra coisa do destino também, engenheiros que foram homens assim da minha vida, vieram para tomar o espaço realmente da admiração do meu pai. Então, assim, fui muito correta. Esse DNA da honestidade, da perfeição, ele me acompanhou sempre. E ele morreu, o João Porfírio foi meu engenheiro por anos. O próprio CREA chegou a cerceá-lo, querer processá-lo, porque ele não podia. Falei assim, gente, ela me contrata. Então, esse é um pedaço da minha vida muito sofrido, que pouca gente sabe, né? De tamanhas pressões que eu sofri e fui vítima aqui. Porque por você trabalhar, por você mostrar seu talento. Por você ser mulher. Também por eu ser mulher. E aí, quando o João... Eu nem me lembro quantos anos faz que o João ficou comigo. Ele adoeceu e também morreu. Né? E aí, isso foi... Aí eu fui somando, minha mente foi, né, armazenando. E eu falei, gente, eu não vou achar outra pessoa, eu não vou conseguir confiar em outra pessoa, não vou. Minha paixão pelo João era um trem assim antigo. E a gente estava muito, muito bem. Ele me chamava de vovó Mafalda. Porque se eu esquecesse alguma coisa, ele era tão correto. Eu aprendi tanto com ele, que ele era extremamente pontual. Se eu atrasasse, ele, vovó Mafalda, o que foi isso, esse atraso? Então, quando eu me atraso, quando eu dou algum fiasco, eu ainda me chamo de vovó Mafalda. E quando eu penso que não, eu consigo arrumar um outro engenheiro, um cara bacané, uma pessoa de um coração gigante, o Túlio Jaime, ele também vai embora. Esse foi bem esse, gente, assim.
Então, eu fiquei revendo. Na minha vida mesmo, até na verdade, não era hora de eu parar, né? Já que tanta coisa me fazia querer ir e tanta coisa me fazia parar. E essas pessoas eu fui muito, muito abençoada. Eu sempre fui cercada de gente boa. E acho que eu consegui também responder à altura, porque quem fazia projeto comigo sabia o quanto eu era exigente. E depois da pandemia, eu falei, quer saber? Eu não vou mais esperar. Eu não vou esperar as coisas ficarem excelentes de novo, me retomar para me fazer isso e aquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou mudar a minha vida. Eu não quero isso mais para mim, eu não quero mais levantar com o estômago doendo de ansiedade, dormir sem conseguir dormir porque eu tinha muita coisa para fazer no outro dia. E comecei a pensar, não quero. Contratei a Regina, que é uma das parceiras de vocês, a Regina Coelho. Falei, Regina, tenho uma missão para você. Eu não quero mais trabalhar na minha área e eu adoro o que eu faço. Ela falou, então agora complicou. Como é que você vai fazer se você adora o que você faz? Aí ela fez um mapeamento meu e descobriu que eu precisava sair das obras. Eu continuaria criando, mas eu não podia mais ir para campo. Né? Aquilo me desestruturava. E assim, eu fiz uma faca muito gigantesca sobre os meus projetos. Eu tirei, acho que 70% dos meus maiores clientes, eu arranquei de dentro do escritório. Porque eu não queria mais fazer projetos fora da cidade, eu não queria mais fazer projetos que demandassem muito esforço emocional. Eu passei a me conectar apenas com pessoas que pensam como eu penso, que agem como eu ajo. Esse detalhe você vai contar, essa segunda etapa, a gente tem chamado aí, logo mais, porque essa é uma segunda etapa, né, Vivi, muito importante, a gente estava falando agora há pouco, para em algumas fases das nossas vidas. Talvez outras pessoas ainda não passaram por ela, não chegaram, assim. E a gente vai querer saber detalhes logo mais, viu? Sim. Mas eu queria que a Ana Glória também contasse pra gente. A gente tem um contraponto. Óbvio, né? Aqui. Isso é muito legal. Ela está com 24 anos, né? Sim. Agora, recém-inaugurou um escritório, um atendimento. Conta pra gente um pouquinho, e a Giovana até falou agora há pouco, porque você já é decidida. Você se considera uma mulher decidida? E por isso tão nova, tão jovem, já empreendendo, se enveredando também? Eu não me considero decidida. Eu acho que eu não gosto muito de desistir. Então, assim, quando eu tomo uma decisão, eu gosto, por exemplo, eu vou... Por exemplo, comecei a fazer a faculdade de nutrição. Comecei a fazer a faculdade. Eu vou terminar a faculdade e vou tentar fazer dar certo. Se não, de tudo não der certo, é porque não era da vontade de Deus. Eu penso muito nisso. Mas eu gosto de, tipo assim, dar o meu melhor e tentar fazer dar certo. Uhum. Aí um pouco da minha história. Há 6 anos atrás eu vim para Rio Verde, porque eu sou cuiabana mesmo, cuiabana do pé rachado. Vim para Rio Verde, cheguei aqui e conheci meu marido, que é o Matheus. Ele tinha acabado de abrir a loja dele, uma refrigeração, e eu trabalhava numa papelaria. E eu fui despedida desse emprego, fiquei muito triste, porque na época eu tinha 17 anos. Eu tava com 16, ia fazer 17, então emprego pra mim era um máximo, gente. Carteira de trabalho. Mandado embora. Fui mandada embora. E eu chorava, parecia que o mundo tinha acabado. E aí, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu falo, foi quando eu fui despedida. Uhum. Porque daí o meu esposo falou assim, na época era namorado, vem trabalhar comigo. Na época era só ele, a minha sogra. E eu fiquei com medo, porque todo mundo disse, nossa, não dá certo trabalhar com namorado, com esposo, que eles vão acabar terminando, né? Uhum. Aí eu falei, não, eu vou arriscar. E fui, foi a melhor coisa. Eu falo que trabalhar com ele ali, tipo assim, ter contato com pessoas, tipo assim, me transformou. Eu acho que eu me descobri, assim, porque eu era muito retraída, eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas. Ainda não sou boa de comunicação igual a Vivi, né? Mas eu acho que eu melhorei bastante nessa questão. Eu falo que empreender se mudou realmente a minha vida. E a Alfa Distribuidora, que é a nossa empresa hoje, cresceu muito, muito mesmo. E acabou que eu não tive mais espaço ali. Uhum. E foi aí que eu comecei a fazer nutrição. Uhum. Era uma carreira, algo que você já pensava, já tinha ideia? Ou você uniu o quê para decidir por esse curso?
Então, quando eu era, assim, mais novinha ainda, tipo, uns 15 anos, com uns 15, 14 anos, eu me sentia muito sozinha. E o que eu fazia? Eu ia correr. Então, foi algo que eu fui me apaixonando por essa vida, assim, de saúde mesmo, atividade física. Fui me apaixonando por essa área. E aí, quando eu vi que, querendo ou não, eu e o Matheus, nós somos casados, mas eu me sentia, eu queria ter algo que era meu. Tipo assim, eu conquistei isso, eu fiz. E aí, Fazer a sua trajetória. eu seguia tanto nutricionista no Instagram, eu admirava tanto. Eu falava, por que eu não posso me tornar uma, né? E aí, eu comecei a fazer faculdade. Claro que tiveram muitas mulheres que me incentivaram, porque, tipo assim, da onde eu vim, eu ficava pensando, será que, né? Faculdade, pra mim, era uma coisa muito difícil. E uma das pessoas que me incentivou foi a minha sogra. Eu até agradeci ela. Falei, nossa, sogra, obrigada por ter falado pra mim. Você vai fazer faculdade, sim. Pronto, acabou. E é isso. E aí você ingressou na faculdade e se formou recentemente. Me formei recentemente, tenho 6 meses. Mas também você tá com a sua empresa. Aham. Eu não sei. Esqueci de um detalhe. Quando eu meio que vi que não tinha muito espaço ali na Alfa, comecei a fazer a faculdade, eu abri uma loja de suplementos online. Falei com o Matheus, ele topou. Vamos abrir. E aí eu comecei a mexer com marketplace, nunca tinha mexido na minha vida. Comecei a estudar Mercado Livre, site. O gerente da loja me ajudou também com isso, essa etapa de mexer com essas plataformas, né? E deu super certo. Hoje em dia também tenho a minha loja. Minha tia me ajuda nessa parte, agora que eu me formei. Também vem dando super certo. Então, eu não deixei o empreendedorismo de lado. Agora vou ser nutricionista, mas ainda vou continuar empreendendo. Empreender é sempre um desafio, né? Nós que... Eu costumo dizer assim, no jornalismo principalmente, nós somos na época em que eu fiz faculdade, não é agora. Agora a grade já mudou. Mas na época nós éramos quase que condicionados a não se envolva com nada que é comercial, não se envolva com nada que envolva dinheiro, que possa manchar a sua reputação. Porque uma coisa é a sua credibilidade, outra coisa é o comercial. Então havia sempre uma briguinha entre o jornalismo e o departamento comercial. Era assim, quem pagava a conta de quem? Quem pagava o salário de quem? Então, quando a gente decide empreender, a gente percebe que nós não fomos treinados e ensinados lá atrás. Que mudou muito hoje, né, Giovana? Muito demais. Muito. Hoje os nossos filhos, os jovens como você, já tem noção. Tem. Totalmente diferente. Já são bem mais calçados, digamos assim. Já tem uma noção financeira. E também, né, o advento da internet nos dá essa possibilidade também de ter 3, 4 negócios. Porque você consegue ter, ela consegue ter o consultório dela. Inclusive, eu não sei se nutrição dá para atender muito online. Eu já consultei de forma online e não achei muito legal, não. A nutrição, acho que... Mesmo? E eu já sou totalmente adepta a tudo online. Não, a minha terapia, eu faço terapia online. A minha também é online. E eu acho maravilhoso, porque eu não preciso marcar nada. Eu posso estar a caminho, paro ali 40 minutos, aonde eu estiver e faço a minha terapia. Porque você ir demanda mais tempo. Sim. Não é só o tempo de você... o tempo da própria terapia, mas é deslocamento. Então, eu acho muito interessante. E ela consegue ter o consultório dela, que era o sonho dela, e agora, recém-formada, já meteu a cara e abriu o consultório, e vai dar super certo, Ana, tenho certeza. Você é muito obstinada, ela é muito obstinada e... Como que a gente vai? Organizada no sentido, é isso que eu tenho que fazer? Então, vamos fazer, Quando cumpre os protocolos direitinho, é difícil dar errado. Claro que a gente conta com um pouquinho de sorte. Tem que ter um pouquinho. Sim. Mas eu acho que a fé também conta e por aí vai. Mas 24 anos já desse jeito, parabéns. Obrigada. A gente enfrenta muitos desafios, né? Eu ainda me sinto muito desinformada, assim. Eu acho que eu não sei nada, né? Mas é muito gratificante a gente conquistar, assim, as coisas. Eu queria perguntar para as duas nesse sentido aí, né? A Vivi perguntou agora há pouco para você, comentou se algum desses percalços do caminho aí envolvia a questão de gênero junto. Você ainda sendo muito jovem, ainda assim, mas quero perguntar se você percebeu talvez algum desafio enfrentado ao longo da sua jornada aí por ser mulher, especificamente. E você também, Giovana, mas talvez a sua área é uma área que aceita bem mulheres em cargos de destaque, não é? Porque a gente vê umas que é tão machista, outras menos, assim, como é pra vocês duas, assim? Acho que mudou muito, pra você ver. Antes a engenharia era 100% masculina. Hoje todas as minhas gestoras são mulheres. Eu não tenho homens na engenharia, né? Olha pra você ver quando que ia ser possível isso.
Na área do design, antes tinha mais mulheres, agora está bem distribuído, a gente tem bem equilibrado no design de interiores essa condição, né, de homem e mulher. Essa questão do preconceito ou não, eu acho que, talvez como eu sou muito tranquila em relação a isso, sempre fui muito durona, essa questão de vestir, assim, capas ou módulos que não são seus, era parte da minha terapia, né, que eu precisava me feminilizar de novo, né, a gente vai ficando, porque quando eu lido na obra, eu só lido com homens, só homens, não tem uma pedreira, eu não tenho uma pintura, Uma serventa. não tenho, assim, é predominantemente masculino. Então, aprendi a lidar muito bem com homens, né? E eu falo... Tem uma frase mais bonita de falar no trabalho, mas ela que me manteve até hoje. Que eu falo que ninguém precisa gostar de mim, tem apenas que me respeitar. Então, quando eu chegava na obra, muito magrinha, pequenininha, né? Eu só dizia isso. Você não tem que gostar de mim nem eu de você. A gente tem que se respeitar. Então, bora lá trabalhar. Então, essa frase ficou, essa intimidade nunca foi permitida com os meus parceiros. E com isso eu consegui, sim, acho que trabalhar esses anos todos, nunca tive um problema de brincadeira, de, né, fio-fio, gracejos no trabalho. Não, eu não tive. Que bom. Isso é muito legal, né? Porque mesmo que nós mulheres, a gente fica insegura, mas igual ela levanta a cabeça e olha, você não precisa gostar de mim, mas você tem que me respeitar. E aí o pessoal vê, né, que ela tá ali como profissional, não importa se ela é mulher ou não. Ela é uma profissional, ela é uma excelente profissional. Você já teve dificuldade com isso, Ana? Na área da nutrição, não. Mas na área da parte da refrigeração, sim. Por exemplo, eu ficava muito no balcão, e aí os clientes chegavam e falavam, Matheus, tá aí? Às vezes era uma peça que eu sabia. Mas o que você precisa? Não, eu quero tal peça, tal. Não, tá aqui. Entendeu? É isso, mas às vezes por eu ser muito nova também, né? Também. Às vezes não é nem... Às vezes eles nem têm a pretensão de trazer isso, tipo assim, que eu não sei de nada. Às vezes por eu ser nova, eu não sei. Vai mudando, né? São as duas coisas no fim, né? A gente tem uma expressão corporal hoje que fala muito. Então, se é porque ele estivesse sentada, se ele estivesse em pé, talvez ele não teria essa mesma noção que ele teve. A gente fala muito isso sobre autoridade, a oportunidade de ser vista de pé, né, de corpo inteiro. Porque o corpo da gente fala muito mais. Antes de eu chegar em algum lugar, se você me ver caminhando, se eu te ver, eu farei as minhas leituras, você fará as suas. A importância da comunicação, ela começa aí. Na nossa vestimenta, no jeito que a gente se comporta. Ele fala muito também sobre a gente, né? Fiquei curiosa com uma parte aí, Giovana, quando você fala que o autoconhecimento é importante, e eu tenho passado por essa busca também do autoconhecimento, que está vindo junto com um monte de coisa. Por exemplo, o que eu vim fazer aqui? O que está fazendo sentido para mim agora e o que não faz mais? E eu acho que você também deve ter passado por isso nesse momento. Você falou assim, quando você fala, cortei 70% dos meus clientes, dos meus maiores clientes, mas é porque eu precisava de algo a mais. O dinheiro já não estava... Eu aprendi desde muito cedo que minha família perdeu tudo que tinha. Que eu precisava cuidar de mim bem antes. Com 23 anos, eu já pensava nisso, né, na minha aposentadoria. Mesmo que eu nem sequer tinha meus negócios, escritórios. Eu tive outros comércios, abri, fechei, quebrei, devi. Já tive meu nome de Serasa. Então pensa, gente, se você falar uma pessoa chocada, sou eu, se eu fosse olhar o meu currículo. Então assim, e todo mundo olha pra mim e acha, nossa, que perfeição disso ou daquilo. Não foi que eu pergunto. Assim. Quantas vidas você já teve? Então, todas essas feiuras, sabe? Essas derrapadas, ninguém nasce perfeito. Agora, poxa, eu quero que as minhas filhas, talvez seja um erro meu, aprendam. Eu sempre falo, vai copiar de mim, copia as minhas virtudes, não precisa ir nos defeitos, né? Por exemplo, já viu as coisas que não deram certo. Eu não tenho uma veia empreendedora para o varejo, já descobri, mas para me descobrir eu tive que quebrar, né? Então, hoje, o tempo já me ajudou, não precisa chegar aos 52 anos para falar, nossa, eu não posso fazer tal coisa. Então, o autoconhecimento me direcionou para as minhas aptidões, parei de trabalhar as minhas deficiências e comecei a potencializar as minhas virtudes. Interessante. Né?
Então, essa potencialização, ela não foi também sozinha. Tive ajuda, né? Terapêutica, tive ajuda das minhas mentoras, tive ajuda da minha família, tive ajuda do meu sócio, meu marido, né? Então, todo mundo fala, nossa, pergunta, mas faz o que você quiser. Sim, eu faço isso mesmo, eu faço uma enquete com a família inteira, e depois faço o que eu quero. Porque eu quero também conhecer a visão do outro sobre mim, sobre o meu negócio, sobre o que eu pretendo fazer. E principalmente, acho que o pilar da minha descoberta foi analisar os 5 pilares da minha vida que eu nunca tinha parado para pensar, que são óbvios, né? Que é cuidar do meu plano espiritual, cuidar do meu plano sentimental, cuidar do meu plano financeiro, cuidar do meu plano profissional, porque não tem nada a ver, às vezes, a profissão com o seu dinheiro, com as suas finanças. É verdade. Né? E, por último, eu vou cuidar, assim, da minha família. Então, eu achava que eu podia ficar só lá no financeiro, só no profissional. Aí, eu comecei a ficar desequilibrada, né? Faltava o resto. Desequilibra. Faltava o resto. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia, ela não falou dos 5. Ela diminuiu. É 4. Ela me falou de outros. Eu me lembro de 3, assim, principais que ela me disse, né? Mas me veio à memória e até hoje eu carrego isso comigo e falo isso pra minha filha. Eu comecei a fazer terapia por causa de um ex-relacionamento. Que inclusive é o pai da minha filha, né? Quando eu comecei a ter que lidar com ele, não sabia como que lidava com o bipolar. Aí eu fui buscar ajuda para lidar com o bipolar. Era ele que precisava de se tratar e de se cuidar, mas eu falo isso com muita clareza, assim, hoje a gente se relaciona tranquilamente, né? Mas eu tive que buscar ajuda, e a maioria das vezes a gente faz isso, a gente vai buscar ajuda também por você, mas também para lidar com os outros. Sim. E aí, quando eu fui, uma das primeiras coisas que ela me disse, a minha primeira terapeuta, eu tinha 23 anos, ela me disse, você não está se cuidando. Você é muito espiritualizada. Como está a sua vida com Deus? Aí eu não dou conta mais de orar. Eu não consigo orar. E aí, isso é um problema. Quando você não consegue falar com Deus, alguma coisa está muito difícil. E eu falo, quando o espiritual da gente não tá legal, nada, todo o resto já se quebra de cara, assim. E ela me falou que era o espiritual, o físico e o familiar. Então, se você tem algum problema com pai, mãe ou irmãos, que é importante pra mim também, eu acho que ela foi mais no meu caso, assim, do que eu falava mais. E eu nunca me esqueci disso, Giovana, porque isso faz todo sentido pra mim. Tanto é que eu nunca mais parei de fazer terapia, porque essa ajuda foi muito importante. Quando ela me perguntou, você quer realmente seguir com esse relacionamento? Aí eu coloquei a capa da Mulher Maravilha. Entendeu? E falei, claro, é o homem da minha vida, eu vou dar conta. Eu vou ajudá-lo. Eu vou fazer por nós dois. E vai acontecer e vai ser ótimo. E aí, aconteceu, foi, durante um tempo. Mas se encerrou. Exato. Porque me cansou e aconteceram várias coisas. Tivemos a nossa filha, que eu acho que foi... Tudo tem um motivo e um porquê. Graças a Deus ele me deu. Eu falo, agradeço ele. Agora, no aniversário dela de 10 anos, eu mandei uma mensagem, falei, obrigado pela nossa filha. E assim, depois eu tive que aprender também a lidar com esse ex, né, que vai ser para sempre. Sim, o pai da minha filha. E a gente tem que aprender a lidar com ele e tudo. E aí teve uma segunda terapeuta que eu fui, que inclusive estou com ela até hoje, que ela me disse, primeira sessão, ela falou, olha, talvez você não volte. Sessão online, antes era presencial. Talvez você não volte, mas quando eu comecei a falar com ela, eu comecei, porque fulano, porque tudo era o outro. Porque isso que ela, tudo eu falando do outro, eu não falei de mim. Todo mundo tinha problema, menos eu. E aí ela virou pra mim e, estamos encerrando, a gente vai ter que terminar. E eu falei, mas e aí? Aí ela me disse, o outro não existe. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e tal. E eu... Desligou, né? A ligação online. Aí eu fiquei, falei assim, que mulher doida. Vou matar essa mulher. Tô pagando pra isso? Mas como eu sei, eu também sou... Aí ficou aquele negocinho assim, dentro do meu coração. O outro não existe. O outro não existe. Então, é tudo sobre mim. Isso mesmo.
É tudo sobre mim. Então, é tudo sobre o que você acredita, o que a gente quer. Quantas vezes a gente vai ter que se refazer? Ser fênix, das cinzas mesmo. E você, como você contou a sua história? Quantas pessoas você teve que perder? Não, você perdeu, mas você teve que superar, né? E por mais que hoje ainda fica coisas aí, porque fica, a gente é humano também. A gente é humano, a gente também tem que pensar, eu mereço isso, eu preciso disso. E você conseguiu, parabéns, você conseguiu vencer, né? Tá vencendo. A gente nunca tá satisfeita, né? Acho que o ser humano nunca vai chegar naquela plenitude e falar assim, nossa, tudo está uma maravilha. Eu agradeço. Hoje eu tenho mais a agradecer do que a pedir, isso aí é fato. Hoje eu tenho muito mais a agradecer. Falando essa questão do autoconhecimento aí, e a alimentação passa muito por isso também, não passa, Ana Glória? Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade nos seus processos de alimentação ali, enfrentam dificuldade de diversos modelos, né? Tanto para mais quanto para menos. É também preciso se conhecer nesse sentido? Total. Total. Alimentação, se chega uma pessoa lá no consultório e fala assim, Ana, eu já passei por várias nutricionistas e eu nunca consegui fazer dieta. Nunca consegui. Você acha problema com ela ou são com os profissionais? Então, já faço a pergunta de cara. Como tá seu emocional hoje? Você tá bem? Porque quando você tá com o emocional ruim, você, igual a Vivi falou, nada na sua vida vai bem. Então, por exemplo, a pessoa chega em casa, tá estressada, tá triste, não consegue lidar com as emoções, ela não vai querer comer um brócolis ou uma maçã. Ela vai querer se encher de doce, de chocolatinho. Entendeu? Faz sentido. Então, mesmo que ela saiba que ela tem um plano alimentar ali, que ela tá com dieta, ela sabe o que ela tem que fazer, as emoções dominam tanto o ser humano que vocês não têm noção. É muito difícil. Então, se eu vejo que a pessoa... Eu também trabalho com isso. Então, o nutricionista é um pouco de terapeuta também. Tem que ser. Se você quer que seu paciente tenha resultado, tem que ter. Então, tem que trabalhar mente, corpo e espírito. Foi a minha nutricionista que me indicou essa terapeuta que eu estou, inclusive. Aí, ó. Faz tem sentido. Que trabalhar mente, corpo e espírito, senão não vai. Um pouco que eu já li sobre isso, fala que tudo está aí no nosso corpo, ele fala, né? No final das contas, nossas emoções, elas se esvaem pelo corpo também. Então, ou você come mais, você se inflama. E aí também a gente se sabota. No final, a gente se sabota por algum motivo. E aí você tem que entender aonde que tá vindo essa sabotagem. E é muito profundo, né? Às vezes são feridas da infância, são feridas que precisam ser curadas de relacionamentos, de amizades, enfim, da criança que ainda vem. E é muito interessante porque por isso que existem pessoas que sempre vão ser mais gordinhas e outras que sempre estão magras, gente. Pode acontecer, Natal vem, Natal vai, e elas continuam em forma, porque também são ligadas. E também vem eu tenho que dizer também que vai muito pela forma como foi criada. Sim. Eu, por exemplo, fui criada de uma forma que ninguém na minha família nunca foi ligado com fazer atividade física. Eu não fui criada dessa forma. E aí o biotipo da minha família toda também já é acima do peso. Minha mãe é gordinha, todo mundo. Ela é a mais magra sou eu, pra vocês terem uma noção. E aí, então, não fui criada assim, não fui incentivada assim. Hoje eu incentivo a minha filha. Mas por quê? Porque hoje eu tenho consciência, né? Porque quando a gente não tem consciência, vai passar de geração para geração, mas hoje a consciência. E o nível de consciência traz o nível de cura. Cura para as próximas gerações, inclusive. Agora eu falo para minha filha, meu namorado corre. E aí mamãe, eu quero correr. Tá vendo? Aí eu disse, tá vendo? É o poder do exemplo, né? Do exemplo também. E aí eu falo, filha, vamos aí ver qual charge a gente precisa. Ele, vou esperar ela fazer 10 anos, aí coloca ela numa assessoria. E aí, mãe, é investimento também, mãe. É um tênis bom, que lindo. Roupa, sim, né? Sim, mas sim. É sobre isso e tá tudo muito ligado. Né? Infelizmente, é isso mesmo. Gente, e esse presente aqui? É um presente pra vocês, mãe. Eu tô aqui olhando. Então, presente aí já de fim de ano. A gente pode abrir? Pode, abram. Vamos ver nosso presente aí, ó. Antes. Vamos tirar então. Vamos registrar essa fotinha aqui. Gente, eu vou super usar, porque cafezinho de manhã é inegociável. Eu gosto muito de café também. Muito. Tem um negocinho aqui. Né?
Enquanto vocês vão abrindo, eu quero lançar acho que talvez nosso último tópico, que a conversa está muito boa, mas o tempo está avançando. É óbvio, senão se deixar, então, converso mais. As conversas de comadres. A gente está aí dentro do conselho, né? A gente vai viver um ano 2025 a gente viveu 2024 pensando muito em negócios, né? Nosso planejamento foi todo ali. Gente, quando é uma mulher organizando as coisas, quando é uma mulher organizando as coisas, pode ter certeza que vai ser chocotone, gente. Vai ser uma noite doce. E aí você falou, organizando negócios, justamente sobre isso, né? O que o conselho ele propõe? Justamente que mulheres organizem coisas pensando em mulheres. Não há nada contra os homens, pelo contrário, nós trabalhamos lado a lado junto com eles. Mas só, Giovana, uma outra mulher vai entender o que a mulher passa. Entendeu? Tanto é verdade que a minha prima, que também é psicóloga, fala: apenas mulheres cuidam de mulheres. Não espere isso dos homens. Então, se as mulheres soubessem da força que uma tem com a outra, seriam mais unidas, mais juntas. Então, isso é algo que a gente precisa construir hoje em dia mais. Criar pontes entre as próprias mulheres, sabe? Por isso que a gente tem insistido, sabe? Porque, assim, às vezes no mundo dos negócios mesmo, parece que já é natural o estereótipo de competição de mulher com mulher. Fisicamente, por isso, por filho, o meu filho é mais inteligente, o meu não sei o que lá, a minha carreira, o meu marido, que vão colocando algumas coisas ali na nossa vida, né? Construída aí. Mas o negócio também é uma competição muito grande. E que, assim, o que esses conselhos têm tentado fazer, a associação tem tentado fazer, na verdade, os dois são iguais, os dois têm o mesmo negócio, por que eu não posso escolher consumir de você, que é uma mulher? Por que eu não vou fortalecer o seu negócio, que está começando agora, ao invés de pegar alguém que já está lá galgando? Você é tão boa quanto, a mesma qualidade técnica, sabe? E eu queria ouvir de vocês, assim, que eu tava falando, 2024, a gente fez muito pensando em negócio. Mas 25, a gente vem pensando negócio, cultura e social. Que às vezes a gente fica tão focada em uma área, na finança. Fica. Que foi o que você disse, que não tem nada a ver o seu trabalho com a sua finança. Não. A finança é uma consequência, inclusive. Isso. Porque eu posso ser... por exemplo, se eu sou graduada em administração de empresas, mas essa minha profissão não foi que irá me reger hoje, que no caso é o design, que também está relacionado, tem a minha parte artística, que é o que eu produzo, que gera outra receita. Então, essas análises, você vai confrontá-las no gráfico, mas uma está separada da outra. Eu posso ser um monte de coisa pela minha profissão, mas eu posso ser um outro monte de coisas através da minha receita que eu vou produzir de minha outra profissão. Então, é um emaranhado que eles se fundem, mas o resultado é um só, né? É a gente querer partilhar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém vai chegar em lugar nenhum sozinho. Não, por isso nós estamos juntas. E isso vira uma rede, né? Porque, por exemplo, eu tô sabendo agora desse movimento. E aí, claro que eu vou chamar outras mulheres também. Exatamente. E uma vai ajudando a outra. E as amizades, conexões, achei incrível, gente. Aí a gente vai ter que mostrar realmente a força da mulher, inclusive até na questão política. São poucas as mulheres, a gente só critica, mas poucas participam, né? Então foi por muito... A gente vota há pouco mais de 100 anos aí, que mulher pode votar. Então, ainda não é cedo, porém, acho que ainda está em tempo de reverter e modificar tudo isso. Né? Sim. Tá muito ativo. Fica o convite a todas, então, para participar, Elaine. Agora, a gente vai apresentar, seguir @aservimulher. Lá vai ter toda a programação dos eventos que nós fazemos, dos programas que, inclusive, eu empreender agora em parceria com o Sebrae, CACB também. É um programa ótimo que vai de grupos mesmos, para um ajudar o outro. Então, vai ser um programa excelente, vai ser apresentado agora em dezembro. E nós vamos mostrar para vocês como que vai ser. Você já está convidada também. Convide outras mulheres. Não só mulheres também, esse programa já está aberto ao empreender. Sim. Né? Ele vai começar esse grupo agora com um grupo de mulheres, mas eles vão nichar mais, convidar mais pequenos grupos de diversas áreas da cidade para poder fomentar os seus negócios também. Começa conosco, olha só, começando conosco. Isso mesmo. Isso que aí a gente tem maior chance de sucesso quando você está melhor. E quando você contar, Giovana, a sua história mesmo, já inspira. Pode ter certeza, assim, principalmente. A gente está em outra ponta aqui agora.
você que está começando. Então, assim, vai ter momentos difíceis. Sim, que a gente também empreende, eu e a Wênia. Então, a gente sabe que às vezes fala assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Né? Não, O que vai ser dessa empresa? E pensa em fechar, e pensa em mudar de negócios. Ou então, bem assim, pra que eu fui inventar isso? Meu Deus, eu tava tão tranquila. Não, e quando eu fiz os 50 anos, eu falei, nossa, meio século vivido, então agora eu preciso arrematar. E para poder coroar, eu resolvi, a gente mora metade da semana Eu não ia deixar de perguntar isso, eu tava aqui, tempo. Conte pra gente essa experiência, por favor, mesmo que ainda de uma maneira mais enxuta. Sim. Essa e também do lançamento de uma obra que vocês fizeram, de um livro, né, há pouco tempo. A gente terminou um livro, a gente fez um livro, um compilado das últimas obras, que eu não pude pegar para trás, se tivesse feito isso mais tempo, né, talvez eu teria me programado com as obras anteriores. Então foi legal, foi um coroamento da gente poder reunir obras que foram muito importantes para o escritório no livro. Então, esse livro tem uma parte minha, de Samuel e da Mágica, que é uma outra empresa que a gente fez de arte. E com tudo isso, eu não satisfeita, eu falei, quer saber? Eu vou mudar para o campo, eu vou morar num chalé. E aí o Samuel falou assim, mas o que é isso? A gente está com escritório, gente, são 30 anos, você acabou de lançar um livro, que é 30 anos. Eu falei, pois é, mas agora eu já lancei, mas agora eu quero morar no chalé. E aí ele achou um lugar fantástico, eu fui lá, eu chorei quando eu cheguei no lugar, falei, é aqui mesmo. E aí a gente comprou, eu convido vocês aí no meu Instagram, finais de semana, antes do dia de semana eu posto que a gente tá lá, as coisas, as maravilhas que é. Então hoje eu fechei meu escritório, eu trabalho virtualmente, só de home office ou do chalé. São esses dois locais que a gente trabalha hoje, porque aquilo que você está programando pode ser agora. Não tem essa de que eu vou para o futuro. O meu futuro é agora. Eu penso né? isso Então, também. é óbvio que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado quando a gente fala sobre imprudência. Se tem uma coisa que eu não sou, é imprudente. Então, para me poder fazer essa transição de eu sair do físico para o digital, eu vim me programando, eu vim fazendo as minhas contas, eu vim investindo. Então, e eu não pude herdar nada, nem a terra debaixo da unha. Então, a que eu tenho são conquistadas, as poucas coisas que eu tenho, meu marido, são nossas. Então, isso tudo me levou a fazer com segurança a minha transição, de que eu não passasse nenhuma dificuldade financeira enquanto eu me adaptasse. Só que eu pensei assim, se não der certo, eu vou locar, eu vou vender. Só que eu me apaixonei em viver assim, né? E eu acordo com tucano, quando esses dias foi o pica-pau, ou se não, a siriema. Então, eu que nasci na fazenda, para mim isso está sendo, assim, divino. E o chalé acabou ficando famoso por todo mundo querer conhecer e ver. E eu ainda, calma, ao que estiver pronto, eu vou receber visitas. Então, até então, eu quero convidar para vocês, porque realmente é lindo. Meu marido planejou aquilo pra gente, assim, com muito, muito amor e ele também se apaixonou no final. Nossa, ele encantado tanto quanto eu, viu? O meu objetivo também é aposentar assim, 50 anos, não isso. Só... Eu tinha um plano, assim, que eu ia desacelerar, mas a gente continua criando do mesmo jeito projetos gigantescos na área corporativa, projetos residenciais. Eu amo o que eu faço, gosto muito do que faço. E eu quero arrematar com uma frase não é uma frase, a Ivete Sangalo falou uma coisa muito legal que a minha ginecologista ainda repetiu, falou assim, que ela virou para o marido e falou, olha, viver comigo, morar comigo, desfrutar da minha companhia é muito, então todo mundo que estiver do lado tem que agradecer, e ela tem razão. Eu acho ela maravilhosa, as entrevistas dela. Sobre isso, sobre parar de, arrastar correntinha. Eu depois dos 50, então, eu tenho certeza, hoje eu sou muito mais segura do meu corpo, do meu cabelo, da minha fala, da minha pele, seja o que for. Antes eu arrumava defeito para tudo, da ponta do cabelo até o dedão do pé. Hoje eu não tenho nada disso, não quero mudar nada, não quero fazer nada, entendeu? Eu quero assim, eu quero ficar bem na idade que eu estou. É isso que eu quero estar bem. Quem acha que ela não vai mais reencarnar? Acho que essa vida foi... Olha, você fala um pouco então das suas aspirações aí, expectativas para esse ano que se inicia aí, já com esse consultório novo. Eu pretendo atender muito, poder ajudar as pessoas, mas ajudar de verdade mesmo, sabe? Igual eu falei, ajudando não só com alimentação, mas também ajudando nas questões mente, corpo, espírito, ajudar a pessoa de verdade. Desejo ser a última
a última nutricionista da pessoa, então fala, eu fui na Ana, eu gostei muito da consulta dela, ela vai ser a minha última nutricionista, é isso que eu desejo. Que lindo. Eu acho que se eu me formei nisso, eu quero dar o meu melhor. Eu não tenho muitas expectativas pro futuro, sabe? Eu tô vivendo, parece que aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu tô vivendo muito, assim, o presente nesse momento. E é isso, no momento eu quero dar o meu melhor. E também uma frase, né, pra fechar, às vezes serve pras pessoas, né, que estão me assistindo, que eu sempre faço. Sempre quando me dá aquele desespero, igual eu falei, pra que eu fui inventar isso? Eu sempre fecho meus olhos e visualizo onde eu quero estar mais pra frente. Penso nas pessoas que eu amo e as pessoas que eu quero ajudar. E isso me faz não desistir. No outro dia eu levanto a minha cabeça e continuo fazendo, né, o que eu tenho que fazer. Bacana. E dizem que quando você visualiza, acontece. E é verdade. Porque tudo que acontece aqui, pra vir pra cá, tem que aparecer aqui primeiro na nossa cabeça. Eu acredito muito nisso. Também. E escrever também, né? Também. Então, vou fazer mais isso, gente. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Fiquei pensando assim, talvez eu não seria tão ousada. Eu perdi meu pai também esse ano. Nossa. E ele também foi uma... assim, a primeira grande perda que eu tive, eu perdi minha avó, que eu também era muito apegada. Mas pai, né? E aí eu perdi, você falou de todas as suas perdas. Como que você lida, assim, eu imagino que você está trabalhando isso na terapia, mas a morte para você, como que tá isso? Se eu puder indicar para vocês todas lerem um livro, que se a vovó Mafalda lembrar agora, né, Wênia, o nome do livro... A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Já ouvi falar. Quando a minha doce sobrinha me entregou esse livro, ela falou, tia, você já deve ter ouvido falar desse livro, né? Eu falei, já. Pensei, Jesus amado, que livro é esse? Falar que a morte é um dia... Pois a gente aprende muito com a morte. Muito. Entre elas, saber viver bem. Porque nesse livro, pra vocês terem uma noção, é uma médica da USP que escreve. E ela é uma médica, eu não sei o nome exato, mas ela só lida com pessoas no estado final da morte. Por exemplo, falta uma semana para você morrer, falta 3 dias, falta um mês. Ela só pega esse corredor, ela só atende esse tipo de cliente. Aí você vai ver como ela fica e como ela analisa os pacientes. E quais os que sofrem e quais os que não sofrem. E você descobre, por exemplo, que um ateu sofre menos do que uma pessoa extremamente religiosa. Por quê? Porque ele não culpa Deus. Ele aceita. A partir do momento... Minhas filhas não gostavam que eu falasse isso. Eu falei, gente, Deus pode me levar a hora que Ele quiser. Porque se eu for embora hoje, vocês não chorem, não fiquem temerosos, não fiquem tristinhos, porque tudo que eu quis fazer, eu fiz. Eu fui para onde eu quis viajar. Eu não deixei de fazer algo que eu achava que aquilo era certo para mim. Eu não deixei de querer aquilo que eu quis e conquistei. Então, eu sou uma pessoa, assim, realizada, assim, até onde eu estou. Eu quero mais? Quero, porque eu também sou ambiciosa, sabe? Eu não sou gananciosa, sou ambiciosa. Mas eu também soube lidar com as minhas perdas. Eu não transformei isso numa corrente pesada para mim caminhar. Por quê? Porque todo esse emaranhado de tristeza veio minha neta. Depois veio meu neto. E eles me ajudaram a coroar todo esse ciclo da vida. Então, gente, a gente precisa desocupar o lugar para vir outro, para melhorar. Pra gente, entendeu? Não dá para você ficar uma vida inteira. Eu não quero viver 150 anos, como no livro fala, né? Então, que a gente está evoluindo muito na genética, mas não, tá bom. Eu acho que viver o tempo que for necessário, com saúde, né? Que a gente só entende o que os antigos falam, saúde, que besteira, fica desejando saúde, que saúde, né? Jesus, hoje eu vejo, eu vou para a academia 3 vezes por causa dos meus netos, porque senão eu não carrego, né? Então, é muito importante para vocês, meninas, cuidarem, sim, da saúde, para chegarem à tenra idade bem, agachando e levantando com autonomia, né? Que a gente acha que não. O tempo passa muito rápido, a gente se vê logo numa situação que tem que ser agradável,
né? Eu quero envelhecer assim, bem. Que lindo. Leia. Vocês vão assustar de livro. Já tinham me falado dele mesmo. Vocês vão assustar um pouquinho com o tema, mas ele é riquíssimo. E ela conta a história dos pacientes. Ela vai contar a história dos pacientes também. Eu chorava, eu entristeci, depois eu ria, gente, que loucura. Eu falava, nossa, eu tenho que mostrar isso livro pra alguém. Então, toda hora eu me inspirava para mim, para outros. Mas o que você disse aí faz um sentido na questão da perda, porque o que acontece? Meu pai, quando ele se foi, muito tranquilo. Olha que maravilha. Tá vendo? Eu conversei com ele sobre isso antes. Isso é um dia, porque ele sempre foi uma pessoa muito doente, né? Ele tinha um problema cardíaco, sempre muito doente. E uma determinada visita que eu fiz para ele, que ele estava muito doente, eu falei para ele, pai, você tem medo de morrer? Ele falou assim, minha filha, estou preparado. Olha que maravilha. Estou preparado. Eu não faço mais parte desse mundo. Esse mundo aqui não é para mim mais. E tudo que eu precisava fazer, eu já fiz. Eu já cumpri. Estou só esperando Jesus me levar. Isso, de certa forma, me acalentou. O seu peso. Porque, assim, é muito difícil. E tanto é que tem gente que fica muito tempo no hospital e não aceita a morte, né? Não aceita. E aí é por ela isso vai que fica falar lá sobre em isso, coma. Muito tempo. E a família porque tem coisa também. ainda que precisa ser soltada. Né? O espiritismo fala muito disso. Fala. E aí nesse plano que eles falam, né? Eu não conheço muito o espiritismo, mas eu sei que a minha irmã e ela comenta. E eu acredito tudo um pouquinho. Acho que tudo tá ligado aí, gente. A gente aqui não entendeu os processos. Isso. E aí, quando ele me fala isso, eu fico muito mais tranquila. E a gente acaba aceitando melhor, né? Porque ele também já não estava bem aqui. Porque, imagina, você ficar assim, ele já tinha perdido um olho por causa do diabetes, ele já não dirigia mais. Estava muito difícil. Então ele foi ficando cada vez mais debilitado. E meu pai sempre foi. Ele não aceitava eu dar banho nele, nunca, jamais. Então ele falava, minha filha, eu falo pra Deus todo dia, você nunca vai precisar fazer isso em mim. Tá vendo? E eu fico imaginando que era o jeito dele, né? De fazer as coisas, de querer ir embora de um jeito mais, na visão dele, mais decente, né? Da minha filha não precisar me dar banho. E aí eu falo, pô, Deus fez isso pra ele, né? Levou ele antes disso acontecer, porque eu tava ali pronta pra fazer o meu papel. Tá vendo? Mas foi. Mas é duro. É duro. É muito duro, assim, porque a saudade é um negócio que não passa não, tá? Passa não. Ela ameniza. Não porque passa. a gente, na criação, a morte é feio falar da morte. E se a gente falasse mais, a gente aceitaria mais. Né? Porque não é só a questão de ir embora. Eu tento evitar essa palavra para não chocar tanto, né? Mas deixar a pessoa ir embora. E agora, quando a gente vai antes da hora, quando a gente é pego num acidente, uma surpresa, aquilo causa uma comoção ainda maior, que tira da gente de uma hora para outra, né? A doença, às vezes, nos prepara um pouco mais. Mas toda hora a gente vai sabendo, com o tempo você vai saber lidar com isso. Wênia, vamos encerrar, infelizmente. Vamos, isso foi só o nosso primeiro, né, Vivi? Eu ficaria conversando com essas duas mulheres aqui, Com você, certeza. Wênia, até amanhã. Eu também. Nossa, eu amei o convite. Eu me senti muito honrada de estar com vocês três. Porque Sim, sim. acho que eu aprendi muito aqui, muito mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Ana? Deus abençoe você, 2025, Amém. que seja de bênção na sua vida, que dê tudo certo no seu consultório. Se depender de nós, do ACIRV, né? Também da própria ACIRV, participa com a gente no que você puder, tá? Então, esteja junto, presente, que a gente puder te ajudar e também para você nos ajudar para fazer que esse conselho fique cada vez mais forte, que essas mulheres cada vez mais entendam a importância de se unirem para fortalecer uma a outra, tá? Então, obrigada pelo convite, Jesus te abençoe em 2025, maravilhoso para você. Amém, te desejo tá? mesmo. Para você Vivi. também, Giovana. Muito obrigado por compartilhar coisas da sua vida, suas experiências. Quando você chegou, eu falei, gente, ela é tudo aquilo que eu estava vendo no Instagram mesmo. Eu fiquei felicíssima quando a Wênia me ligou. A gente já se conhece, né? Por tabela há mais tempo. E vocês já perceberam tanto que eu gosto de conversar, né? E nós também. Eu fiquei felicíssima com o convite. Quero agradecer muito a vocês, as meninas, né? Que por tabela, a Olívia, a Pena, a Regina me falaram do ACIRV Mulher. Então, assim, é fantástico saber desse elo tão grandioso, generoso e próspero que vai ser criado, que já se criou, aliás, né? Que ele dê frutos, muitos frutos, né? Amém. Obrigada também, 2025
mais abençoado, cada vez com mais pra paz nós pra você, todos. pra curtir netinha, Isso. em paz lá no seu chalé. Isso. Né? Coisa boa, viu? Um 2025 muito abençoado pra você, cheio de Que saúde. assim seja para nós todas. Amém. E antes de dar tchau, quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Vamos agradecer direitinho agora, gente. Quero agradecer aqui então a Nayara Pereira, que é dermatologista. Muito obrigada por ter estado conosco esse ano de 2024, né? Que possa estar também 25 aí conosco. A Vcom, que é a agência de marketing digital da Vivi, especialista em marketing político e tantas outras coisas mais nessa área que ela faz. A Mariana que trabalha com semijóias. Eu sou suspeita, porque eu vivo de Mariana, assim. As joias e semijóias dela maravilhosas. A Casa Lume, que também é uma casa de estofados. A Lorena, uma empresária, uma empreendedora que já trabalhava em outro setor e mudou esse ano. E tem uma outra aí também, né, Vivi? Tem. Alecrim Assessoria e Comunicação da Uênia. Precisando de assessoria, gente, pessoa competente, maravilhosa. Ela, junto com as irmãs que fazem esse trabalho. Então, precisou de assessoria para negócios, é com ela mesmo, tá bom? Obrigada, viu, Ênia, pela parceria. Agradeço, obrigada por estarmos juntas mais uma vez. Vamos firme. Que Deus abençoe, que esse podcast do primeiro saiam muitos outros aí e que possa levar mensagens positivas para todos que nos ouvem. Isso aqui é feito com muito carinho, com muita dedicação, realmente tem um objetivo, tem um propósito, e como eu visualizo só coisas boas saindo daqui, que as experiências, para quem está começando, para quem já tem um caminho percorrido, possa alcançar muitas mulheres, para que a gente possa se fortalecer e fazer a diferença nesse mundo, que a gente tem poder, e a gente pode muito. Por isso que elas podem. Elas podem. Elas podem mesmo. Obrigada, gente. Fica aqui o nosso primeiro episódio, maravilhoso com essas companheiras, e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.